Olá, crianças do quinto ano, tudo bem, gente? Vamos começar a nossa aula de hoje de história, tá certo? Dizer a vocês que prestem atenção, vão para o cantinho da casa para ver a nossa revisão de história, que foi as atividades que vocês já fizeram nas férias, nós estamos apenas revisando. Vamos lá prestar atenção. Eu vou pedir a Deus para nos abençoar, para estar aqui com a gente no momento da nossa aprendizagem e vamos prestar atenção no vídeo que vai passar, tá bom? Vamos lá. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degradados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Ui, lá, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil, e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores, somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros, e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I. Bem, acabou o nosso vídeo. Vocês viram toda a saga do Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, né? Que é o que nós estamos nos dias atuais. Né? Vocês viram falando dos jesuítas, da catequização dos índios, né? Do movimento dos bandeirantes, capitanias hereditárias. Fez um resumo assim bem, mas vocês podem se aprofundar mais desse assunto revendo o vídeo e também pegando o livro didático de vocês, porque no livro didático de vocês tem todo esse assunto quinto ano, e ele é muito importante, tá? Então vamos começar com a história e os seus períodos. Escreva V para verdadeiro e F para falso.
A história é um processo de contínua transformação de criações, lutas, sonhos e frustrações. Verdadeiro. O passado não é importante para o entendimento da nossa história? Falso. Ele é importante, sim. Como é que o povo pode viver sem passado? A história do Brasil divide-se em 3 períodos. Verdadeiro. Colonização, o Império e a República. Ligue corretamente a nossa questão 2, tá, gente? Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Teve início em 1889 e prolonga-se até hoje. Brasil República. Vamos ligar. Teve início com a chegada dos portugueses e terminou com a proclamação da independência. Brasil Colônia, né? E, por fim, iniciou com a proclamação da independência e terminou com a proclamação da República. Brasil Império, na época de Dom Pedro I, tá bom? Vamos para a próxima, avançando. Desembaralhe as letras e responda às questões. Vamos para a questão 3. Povo que dominava o comércio marítimo. E italianos, os italianos. Vamos lá. Italianos. Vamos para a letra B. Instrumento usado na navegação. Bússola. Bússola. É o instrumento usado na navegação. Bússola. Bússola. Continuando, gente, vamos adiante. 2 países que queriam aumentar suas riquezas através da expansão marítima. Essa é muito fácil. Portugal. Portugal foi o primeiro, né, o pioneiro nas navegações. Portugal. E Espanha. A Espanha também. Todos 2 queriam ficar muito ricos, dominar o mundo. Tudo eles queriam. Portugal e Espanha, certo? Complete as frases com as palavras do quadro. Ó. As palavras redonda, especiarias, Índias, Cristóvão Colombo. As especiarias eram muito desejadas pelos europeus. As especiarias. O que é especiarias? Pimenta do reino, cravo da Índia, sal, tudo isso que colocava em panela, né? Colocava na panela, coloca-se, né? São as especiarias, tudo isso, certo? Servem para dar aquele tempero. As pessoas procuravam muito as especiarias, certo? Tecidos e outras coisas que faziam parte, que todo mundo procurava. Os navegadores tinham como objetivo chegar às Índias. Chegar às Índias. Mas as Índias aí é o continente, é o país, as Índias. Não é as Índias que viviam aqui, não, certo? Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda. Ele acreditava que a Terra era redonda. Ofereceu aos espanhóis uma rota alternativa. Cristóvão Colombo. Foi ele que ofereceu aos espanhóis isso. O navegador Cristóvão Colombo. Certo, meus amores? Revisando com vocês. Vamos lá, gente, a 5ª questão. 5ª e última, tá? Organize os números em ordem decrescente e encontre o nome de algumas invenções que contribuíram para o desenvolvimento do comércio e a realização de longas viagens marítimas. Se é ordem decrescente, vocês vão procurar o número do maior para o menor. Temos 3 quadrados aí.
80, 60, 80 e 52, na ordem decrescente. 80, 66, que é 66 e 52. Ficará a pólvora. Pólvora. Uma invenção, né, que foi criada, claro, e é muito perigosa a pólvora, certo? Letra B, 13, 26 e 50. Imprensa. Imprensa. Também contribuiu para o desenvolvimento do comércio, para a realização de longas viagens marítimas. Imprensa. E na letra C, 81, 65, 97 e 10, começando pela 97, 81, 65 e 10, caravelas. Caravelas eram as embarcações que os navegadores usavam, certo? As caravelas, tá bom, gente? Olha, a nossa revisão de história fica por aqui. Nos vemos na próxima nossa aula de história. Estudem a história do Brasil, estudem o período colonial, o período imperial e o período da República. Um beijo para vocês.